Lindóia do Sul também é a terra do futebol. Nos anos iniciais de 1940, o futebol era o esporte mais praticado na região. E tudo acontecia no campo localizado às margens do Lajeado Joana, no espaço entre a farmácia e o cemitério. Lá onde eu jogava, me criei, sempre fui titular. Joguei por Putinga, titular. Fui morar em Lopes, sempre titular. Vim no Juventude, joguei 13 anos, sempre titular. Nunca, depois entrei aqui na linha, fizeram o campo, começaram. Aí eu jogava, eu com 4 filhos titular. Então é a Juventude, até hoje, a Juventude do tempo está até hoje. Ali, um bom time de futebol que era integrado pelos homens de toda a família Frari, os Cantões Anata de Linha Joana, além de outros moradores da sede. Meu nome é Neudi Roberto Grande, popular Lilico, né? Tenho hoje 69 anos, vim para Lindóia em 1976 para terminar um campeonato aqui que eu tinha iniciado aqui, só vinha para os treinamentos e acabei residindo aqui em Lindóia até hoje. Jorge Genuato Zvanazzi, eu comecei no Juventude aí como volante, né? Com 18 anos comecei a jogar de volante, depois fui para zagueiro e joguei bastante tempo de lateral também, direito. As 3 posições que eu mais jogava foram essas 3 aí. Meu nome é Joércio Dalmoura, eu comecei no primeiro ano de lateral, depois passei para meio de campo, antigo cabeça de área. Meu nome é Jadimar Carlos Frigieri, eu vim para Lindóia do Sul em função do Ser Juventude para jogar aqui. Eu jogava no 7 de setembro e me convidaram para vir para cá quando eu tinha 18 anos e minha posição era goleiro, sempre fui goleiro do Ser Juventude. Me chamo Rodinei Loz, né? Todo mundo me conhece por Rodi. Minha função dentro da equipe de futebol do Ser Juventude era jogar principalmente de volante. É claro que a gente atuava em outras posições devido aos jogos, né? Mas a minha posição de origem mesmo foi volante. Bem, eu sou Marcos Feijó, sou narrador de futebol, cronista esportivo. No início dos anos 90, eu já estava em Concórdia, pela Rádio Aliança, ali já comecei a acompanhar o Juventude, o 7 de setembro, e depois passei para a Rural, quando começaram as transmissões do Juventude e do 7, inclusive eram dobradinhas, 2 narradores, um em cada ponta, dentro e fora de casa, no estádio do Juventude, no estádio do 7 de setembro, fora de casa também, então acompanhamos muito. E na sequência eu tive o privilégio de acompanhar todos os títulos do Sul brasileiro, do Juventude de Lindóia do Sul, viajei junto com a equipe, um dos maiores privilégios da minha carreira de 36, 37 anos de cronista esportivo. Em 1944, quando o time passou a jogar em seu próprio campo, o esporte começou a ficar mais organizado. O ponto de encontro dos jogadores passou a ser em terras doadas pelo senhor Romano Giovanni Sandrin, o qual é nome do estádio nos dias atuais. 20 anos depois, é registrada a ata de fundação e o Estatuto do Ser Juventude e o início da construção da sede social na área central da cidade. Em 1976 eu já jogava nas equipes de Concórdia, eu vim com um meia esquerda, né, que eu jogava com a camisa 10. E como eu estava em destaque lá em Concórdia e aqui também tinha um futebol bem forte, né? Toda a região, né, tinha equipes muito fortes. O presidente, o senhor Reinaldo Frari, e o Chicão, que era um que gostava da área esportiva aqui, foram lá em Concórdia e me buscaram. Então a tendência de eu ficar só até o final do campeonato, que duraria mais ou menos uns 6 meses. Possuía aqui uma residência onde os jogadores, uns residiam aqui em Lindóia, né? Só treinava e jogava. Eu comecei a jogar com 16 anos para 17 anos, na realidade. Assim, tem uma lembrança bem clara que eu participei no primeiro campeonato, eu acho o campeonato que fazia parte da região aqui, que era a Taça Concórdia. O Ser Juventude é só alegrias, a gente só tem alegrias de recordar. Eu comecei no Ser Juventude de 86 até 2005, foram há 19 anos e 19 títulos importantes. Nessa época tinha os atletas de Lindóia, né? Tinha eu de Pumirim, que vim para cá bem novinho ainda, né? Muita coisa para provar ainda, e tinha os atletas de Concórdia também, do antigo Guaicurus, tinha vários atletas de lá também, foi feita essa junção.
Mas a base sempre foi aqui de Lindóia mesmo, né? Dos torcedores, né? Você tinha uma sociedade ali, vamos dizer, o Juventude andando, né? A coisa fluía, todo mundo queria ser sócio do clube, entende? E claro, todo mundo jogava bola naquela época, então você tinha muitas pessoas que jogavam bola, na realidade. Uma família, era uma família em campo, e que dava certo. A Sociedade Esportiva Recreativa Juventude, uma família em campo que dava certo. E não eram 11, incrivelmente, os que estavam no banco de reservas eram peças de xadrez que davam certo em qualquer reposição. E os que entravam substituíam direitinho, era o chamado 6 por meia dúzia. Então é por isso que deu sucesso o Juventude nas fases classificatórias. Então não vou aqui, por respeito aos adversários, dizer que era fácil, né? Mas era previsto já que o Juventude ia avançar. E no Sul Brasileiros, essa família aí em campo redundava nos títulos. O Juventude, desde seu início, fazia o maior clássico regional de futebol com o Ipumirim. A rivalidade e disputa marcavam as partidas. As disputas entre o Juventude e o 7 de setembro eram um jogo duro. Reuniam um grande público e eram marcadas por fortes emoções e por muitas vezes ânimos acalorados. Não havia favorito. O resultado final só vinha com o apito final do árbitro. Juarez pedindo para a torcida levantar. Partida em Lindóia, Juventude campeão de novo. Com 7 de setembro era uma guerra, né? Então, como eu vim de lá, joguei lá os 3 anos, dos 15 aos 18 mais ou menos, e aí vim pra cá, né? Até disse, vou fazer o que em Lindóia? Vou fazer o que lá, né? Era o banco do meu irmão, do Will. Aí vim pra cá pra fazer minha história também. E era muito difícil, né? Até o meu irmão jogava pro 7, eu jogava pro Juventude. O pai assistia todos os jogos, até dizia pro pai, como é que vai ser esse... Vai torcer para quem? O pessoal pedia, né? Ele disse, eu já ganhei, né? Com um ou com o outro já ganhei. É como se fosse um Grenal. Foram jogos emocionantes, mas era um respeito muito grande, né? Era uma rivalidade grande, era uma rivalidade sadia. As torcidas compareciam, as duas torcidas, tanto Lindóia como Mirim, jogos lá enchia. Os mais antigos, pessoas que viveram essa época, eles lembram, o domingo de clássico Juventude 7 mexia com a região. Teve umas encrenquinhas, como tem em Grenal, como tem no futebol, mas no final do jogo e durante a semana a gente era amigo, parceiro, somos amigos até hoje. Isso é o que é o mais importante. Jogar contra o 7 e os rivais, fora de campo a gente era amigo todo mundo, mas ali na hora do jogo ali não tinha, né? Todo mundo queria vencer e a gente sempre era aguerrido, né? Às vezes até algum conflito, mas só lá dentro de campo, né? Tanto é que as emissoras, a Rádio Rural, a Rádio Aliança, faziam o chamado duplex, cobriam os dois times. Não havia uma distinção, até, claro, essa hora do destaque do Juventude ter, em anos seguidos, disputado o Sul Brasileiro com sucesso. E a gente não via a hora de vir o clássico, ou no Padre Amélio Calvila, ou no campo, em Lindóia do Sul, Romano Sandrin. E ali havia até disputa se não disputa, expectativa de narrador, quem que vai narrar. Nós éramos em vários narradores. Quem será escalado para o clássico? Porque era o nosso Grenal, era tão empolgante, né? Foi muito bom ter participado de tudo isso aí. Não tem, o clássico era empolgante, né? A Juventude 7, ele movimentava os dois municípios, era uma arquibancada cheia, né? Lógico que os nossos estádios, tanto de Ipumirim como Lindóia, não eram tão grandes, mas se enchia, né? E a gente vivia, de segunda até o domingo, a gente treinava forte, porque a gente queria ganhar o clássico de qualquer maneira, né? Então a briga maior sempre era o clássico com o 7 de setembro. E eles da mesma forma, né? Teve uma bilheteria que deu 1.100 ingressos num clássico nosso, o 7 de setembro. É um fato inédito para time amador. Então, era para a cidade, o time era da cidade, as vitórias eram comemoradas, as passeatas. Isso é uma coisa inesquecível. O Juventude trouxe para Lindóia as maiores conquistas do futebol amador. A nossa geração de ouro, com apoio local e muito amor à camisa, nos trouxe títulos.
Ao longo das 31 edições, o Juventude de Lindóia do Sul é a equipe que mais acumula títulos, sendo pentacampeão estadual e tetracampeão sul-brasileiro de futebol amador. Para mim era tudo jogo marcante, né? Porque não gostava de perder, né? Entrava sempre para vencer, sempre quando eu joguei, quando fui treinador, sempre gostei de ganhar, não de perder, nem empatar, né? A gente jogava sempre para vencer. Essa é a camisa oficial que eu joguei no dia que o Juventude jogava, né? Lá em Tibó, né? Que foi o primeiro campeonato estadual que nós conseguimos ganhar. Que era muito mais dificultoso, né? Na época e tal. Como eu vim de Pumirim, sempre tinha aquela sombra do 7 de setembro, né? Então o 7 de setembro era o ícone, então a gente veio para Lindóia para tentar fazer alguma história. No primeiro campeonato que a gente teve aqui, a gente ficou campeão estadual, né? Então foi no ano de 1990. E nessa época, ninguém tinha título estadual na nossa região. Um grande jogo onde a gente jogava por 2 empates, conseguimos um 0-0 aqui, 2-2 lá. Ó. Estávamos perdendo 2-0, conseguimos empatar e conseguimos o título. Um jogo bem eletrizante, assim, e gol fora de casa tinha vantagem, então por isso que a gente acabou se sagrando campeão. Onde a torcida esteve presente, na época eu me lembro, foi 2 ônibus aqui com torcedores, que é uma coisa inédita, hoje não acontece, né? E eu lembro na época também que em Concórdia, a gente chegou em Concórdia no retorno para cá, era difícil precisar a quantidade de caras, mas tipo assim, dia seguinte aqui em Lindóia foi feriado, né? Ninguém trabalhou, foi uma coisa bem legal. E eu acho que tinha mais de 300 caras, aí a gente olhava para trás, um monte de caras fazendo careata, comemorando, então foi uma coisa bem interessante também. Para Lindóia do Sul, quando nós chegamos em cima da ponte de Arabutã, né? Vindo para cá, depois que passamos a ponte, praticamente o município de Lindóia inteiro estava nos esperando, trancaram a BR e era foguete, era caixa de cerveja, e aí nós passamos de Pumirim e como havia uma rivalidade grande com o 7, o pessoal não teve jeito, né? Foi foguete para todo lado, né? Para deixar marcante, e eles sabiam que nós tínhamos ganhado o título. Então isso aí foi marcante para mim a nível de região. Eu me lembro que passamos em Pumirim, que tinha uma rivalidade gigantesca. O pessoal que tinha de rojão largou tudo em Pumirim. Em Pumirim não vimos ninguém em Pumirim, né? E aqui em Lindóia não tinha mais foguete, estava tudo lá em Pumirim nós soltamos. E o que mais marca o Ser Juventude, para mim, o que mais emociona, era a cidade, a presença do torcedor. A cidade vivia em torno do Ser Juventude. Todo mundo esperava o domingo para ter jogo do Ser Juventude. A palavra orgulho. E aquilo reverberava para eu narrar, para o microfone de uma forma empolgante. E fora de casa, inclusive, alguns torcedores iam em jogos que foram disputados no Paraná, em outras cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e principalmente no Rio Grande do Sul. Se não tinha torcedor lá da região aqui da Malc, ganhava torcedores de lá, daquela cidade. Claro, não do time que estava sediando, mas em algumas vezes até sim, pela simpatia, essa conquista de outros torcedores também. Falando nisso, então não tem nem o que falar da torcida da cidade. Se conquistava outros torcedores. Eu vi isso, o Juventude de Lindóia do Sul foi aplaudido em pé. Eu até me arrepio aqui, em outras cidades no sul brasileiro. Ser Juventude para a comunidade, ele estava na veia, estava no coração, estava na alma do torcedor. Isso a gente fala, os mais novos não têm noção do que era o Ser Juventude. O gurizada hoje, 14, 15 anos, eles não têm nem noção, eles nem sonham o que era o Ser Juventude. Não há lindoiense que não tenha torcido para o Juventude. Muitos de nós esperava de uma forma ansiosa o final de semana para assistir às partidas. Fretava ônibus e acompanhava o nosso time nas disputas estaduais e interestaduais. A conquista do tetracampeonato sul-brasileiro de futebol amador é um feito inédito para qualquer equipe deste porte. Relevância maior ainda para um município do tamanho de Lindóia do Sul. Fui 4 anos campeões sul-brasileiro, né, no sul brasileiro, que a gente representava o estado de Santa Catarina e contra os outros estados, né?
A gente foi campeão lá no Rio Grande 2 vezes e uma no Paraná. 3 campeonatos sul-brasileiros a gente foi vice-campeão, representando o município de Lindóia. 2011, 2012 a gente ficou vice-campeão novamente. Além de tudo, a gente ganhou também 5 estaduais, né? Então acho que é uma marca a ser batida. Até hoje, se a gente fizer time do Ser Juventude, quem vem jogar contra nós, tu pode botar qualquer jogador assim com menos qualidade ou coisa parecida, mas vai respeitar. Então o Ser Juventude é um nome a ser zelado aí, a gente traz no coração. E a outra situação também que foi bem marcante foi a conquista do 3º título sul-brasileiro. Tem um troféu aqui atrás, em que a gente se sagrou campeão a primeira vez lá em Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, bicampeão aqui em Lindóia e o tricampeonato lá em Curitiba. E aí a gente acabou trazendo definitivamente o troféu, né, que está aqui até hoje e é uma parte bonita da nossa história, né? Então, o Ser Juventude é o time catarinense que ganhou mais vezes seguidas, além dessas 3, foram mais uma que a gente ganhou também no Rio Grande do Sul. Então foram os 4 títulos mais marcantes que teve aí a nível estadual e sul-brasileiro que a gente teve. Hoje eu vejo com muita tristeza o Ser Juventude, como o 7, como vários clubes da região, porque a gente não tem mais time. A gente não tem mais para quem torcer. A sociedade em si desistiu do Ser Juventude, isso dói. Hoje a gurizada vai todo mundo estudar para fora. Hoje, além do futebol, tem WhatsApp. Além do futebol, tem as baladas. Na nossa época não tinha WhatsApp não tinha, era futebol, eram os bailinhos. Hoje é muita balada, é muita festa. Nós ficávamos dentro da cidade, né? Por exemplo, eu vim de Santa Maria, joguei profissionalmente até 2006 e vim para Lindóia e fiquei até hoje em Lindóia. É que naquela época, né, nos anos 90, um pouquinho ali do início dos anos 2000, você não tinha todas as atrações que tem hoje, como por exemplo as redes sociais, né, o celular. Hoje, se bobear, é capaz de você pegar um rapaz treinando e fuçando no aparelho celular na hora do treino, né, dentro do gramado. O que ajudou muito também naquela época que os desvios de concentração eles eram bem menores do que hoje, né? Porque a gente não consegue mais reunir, porque antigamente o que nós fazíamos, enfim. Nós tínhamos era futebol e tomar banho no rio, pescar, essas coisas. Hoje não, o jovem se restringe mais a celular, mais em outras coisas e tal. Nós tínhamos campeonato regional em Concórdia que comportava lá 12, 13 equipes. Hoje não tem mais nem o regional. Que nem para as crianças, assim, futebol de campo tá mais difícil para fazer, né? Então o pessoal tá tocando bastante. A gente trabalha mais com o futebol de salão, né? Que é mais... usa menos gente, menos jogador e tal, né? Que eu sei que eu vim para cá em função do Ser Juventude. E até hoje também a gente está tentando segurar essa bandeira. Está no coração, a minha família sabe disso. E a gente está tentando. No campo está mais difícil de fazer, está muito alto os custos, mas a gente está com o time do salão aqui, né? Jogando na liga, DMS, Ser Juventude. A junção, quando você tenta fazer alguma coisa e a coisa fluir, que todo mundo incorporar junto com essa ideia, muitas vezes é aí que tu vai ver o resultado final lá na frente, né? Então, claro, hoje é mais para o poder público, mas é uma situação que está ali no momento. Eu acho que é isso, da agora em diante vai ser a partir disso, né? Mas está no coração e pode ter certeza, até que a gente tiver força, tiver apoio do ente público, apoio da prefeitura, apoio dos empresários, né, a comunidade, todo mundo abraça, a gente vai conseguir fazer. A base nossa do salão também, do salão Ser Juventude, é pessoal de Lindóia, né? Então isso faz com que o pessoal abraça realmente a causa e deixa assim, mais uma história a ser escrita. A história de Lindóia é uma história muito próxima da história do Juventude. Cada uma das vitórias, cada uma das conquistas, elas traziam emoção muito grande à nossa cidade. Os nossos jogadores que jogavam principalmente pela camisa, por amor ao time, por amor ao município, pelo seu gosto pelo esporte, quando voltavam com as conquistas, eram reverenciados por todos. Era uma emoção reservadas às proporções idênticas à da seleção do nosso país. Juventude é a nossa seleção de futebol amador. Ser Juventude. Na veia, a paixão pelo futebol.
Bola com o goleiro Jadimar, ele vai fazer a reposição, soltou um balão na ponta esquerda, recebeu Arilson. Arilson foi para a linha de fundo, fez o cruzamento. Diogo escorou para quem vem de trás, Jobércio. Gol! 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 Eu sinto teu coração, torcedor do Juventude!